Uma manhã de abril marcada por tiros, medo e morte. Foi nesta região, zona rural do município do Cantá, que o casal de agricultores Jânio Bonfim e Flávia Guilarducci foi brutalmente assassinado. Um ano depois, a sombra do crime ainda paira sobre Roraima. Entre os 4 indiciados está o capitão da Polícia Militar, Elton John. A defesa dele afirma que Elton não sabia da intenção de Caio e assegura que irá provar a sua inocência. O capitão Elton tem uma história, na Polícia Militar, tem uma história de vida na profissão. Não é à toa que chegou a ser segurança de um governador, de uma autoridade do Poder Executivo, autoridade máxima do Poder Executivo. Infelizmente, ele foi levado, enfim, não sabia o que ia acontecer, não sabia que essa pessoa, esse casal, infelizmente, ia ser assassinado. E para quem acompanhou os áudios, para quem acompanhou, deu para perceber perfeitamente que ele não tinha noção. Quando ele fala no áudio claramente, ele se assusta com a atitude da pessoa, do acusado, que atira a vida daquelas 2 pessoas. Ele nem sequer foi armado. O simples fato dele ser policial militar não significa que ele estaria armado. Pelo contrário, ele imaginava que era apenas uma conversa. Mas ele é inocente, os áudios, a defesa tem acesso a provas que serão demonstradas aí ao decorrer do processo e que vão afastar a conduta, o dolo, vamos dizer assim, a vontade ou a participação da morte desse casal. Havendo indícios, seja 1% de indício, o Ministério Público, por exercer essa função institucional, ele é obrigado a oferecer denúncia contra o capitão Elton. Mas sabemos que no decorrer da instrução, na finalização da instrução, nós iremos provar a sua inocência e, consequentemente, que assim eu entenda, nem a júri popular possivelmente ele não vá. Mas se for, temos provas suficientes de que ele não sabia dessa empreitada aí, infelizmente, dessa morte desse casal. A arma foi encontrada e aí existe ele realmente era amigo da pessoa que atirou, E naquele momento assustado, e ele ficou com a arma, mas isso não significa que ele teve participação. Não só ficou com a arma, mas isso justamente, ele fica com essa arma justamente para mostrar para a justiça que ele é um cidadão do bem e que ele, por conta própria, não sei se vocês sabem, ele por conta própria informou a justiça, informou a polícia que a arma estava com ele e entrega essa arma à justiça para ela ser periciada e, consequentemente, ser usada no processo. Não tem nenhuma interferência, não existe situação política alguma. Posso garantir a você que não tem interferência de governador, não tem interferência de nenhum político. Não tem nada. Que a prisão sempre é em último caso. Eu não posso prender preventivamente uma pessoa dessa, já antecipando a pena, se existem indícios de que há dúvida se ele participou ou não. Nesse caso, a justiça entendeu que por preencher esses requisitos, por haver essa dúvida e por o processo ainda ser muito complexo e pode haver uma demora no julgamento, a justiça entendeu que o melhor seria o capitão Elton responder o processo de liberdade. O que eu posso dizer é o seguinte, que o meu cliente é inocente. Isso eu posso lhe dizer. Após encerrar o processo, aí eu vou dar minha conclusão sobre a questão da investigação. Mas a polícia está trabalhando, a polícia trabalhou, a polícia exerceu seu papel institucional, Então, assim, agora é aguardar o julgamento. Nós confiamos na justiça, tem que se ressaltar isso. A defesa confia fielmente na justiça e que ele com certeza será absolvido. Também indiciado, Caio Porto segue foragido. A defesa afirma que aguarda habeas corpus para que ele possa responder ao processo em liberdade. O advogado de Caio aponta que o cliente é inocente. Olha, veja bem, o andamento do processo eu avalio como dentro da normalidade. Temos um caso complexo, com uma multiplicidade de réus e várias situações que ainda estão pendentes na justiça para o processo continuar fluindo até que se vá, os acusados vão ao júri popular. Nós, na condição de advogados do Caio Porto, nós impetramos um habeas corpus no STJ e também fizemos um pedido na Justiça Estadual. Então a gente aguarda uma decisão da Justiça para que a gente possa, assim que for decidido, ele se apresente e aí
o processo que foi desmembrado em relação a ele continue a correr normalmente. Como ainda existem pendências, sobretudo na questão de perícia, que a gente sabe, nós estamos acompanhando, ainda não tivemos acesso a todas as provas do processo. Então, quando esse material for entregue da Polícia Civil, da perícia técnica, nós teremos sim acesso a todas as provas. Acho que tudo correu dentro da normalidade. No começo eu entendo que houve assim, um vazamento de informações, né, da imprensa, isso prejudicou um pouco a defesa, de fato prejudicou, né, até porque é uma questão assim, ficou como uma situação muito melindrosa de quem o acusado, quem matou, quem não matou, quem é o autor. Então isso ficou muito assim, para a defesa ficou prejudicado. A defesa, ela, por enquanto, ela está avaliando essa questão porque ela não entende que houve disputa de terra. Na verdade, a gente entende que houve uma questão de regularização, porque, na verdade, a área sempre foi da família Porto, entendeu? A área sempre foi. Então, a gente, inclusive, há uma CPI atualmente investigando as irregularidades do Iteraima, né? E um dos prejudicados, né? Uma das prejudicadas foi a família Porto, em razão das irregularidades que ocorreram dentro do Iteraima. Olha, tem provas que inocentam ele sim, né? Mas assim, no momento a gente como defesa não pode antecipar, mas existem provas que inocentam ele sim. É contra essa prisão preventiva que a gente está trabalhando para conseguir que ele responda em liberdade. Porque na medida em que todos os réus estão em liberdade, né? Inclusive o próprio PM, o Elton, né? Ele está em liberdade, está respondendo em liberdade. Então a defesa entende que nada mais justo, entendeu? Que também o acusado Caio Porto, né? Também responde em liberdade. Sobretudo quando há a questão na questão do processo, existem pendências que a gente diz que é um atraso na instrução, né? Quando existem demandas que ainda não precisam ser elucidadas pela autoridade policial, entregue ao Ministério Público, o Ministério Público avaliar essas provas para que o processo continue. Então, nisso daí nós estamos trabalhando em cima disso. Existe a possibilidade sim dele se apresentar. A gente quer, nós estamos trabalhando na revogação da prisão preventiva dele para que o processo continue, ele preste o depoimento dele e aí o juiz de primeira instância, como eu lhe falei, é que vai decidir acerca da pronúncia ou não dos réus. Com a denúncia aceita pela Justiça, agora os acusados respondem criminalmente. E é esse desfecho judicial que continua sendo aguardado pela sociedade.